lá, Lena. Amém, irmãos. Meu coração hoje não está cabendo dentro do meu peito com o envio dessas 3 equipes, né? Então, nós como VID, nós somos muito privilegiados, né? E o Bazarzão, ele é uma extensão disso, né? Por quê? Porque nós temos aprendido como VID que nós não temos que acumular as coisas na nossa casa. Nós temos que dividir aquilo que nós temos, né? E sempre nós ganhamos coisas, nós compramos coisas. E o Bazarzão, ele é para isso, para que a gente possa dividir. E a VID hoje, se você olhar para ela, nós somos um armário comunitário, né? Porque eu vejo pessoas aqui na VID com roupas que eram minhas e eu uso roupas que eram de vocês. E isso é reino de Deus também, tá? Ivo, cheira a roupa do outro também, o reino de Deus. Essa aí foi do bazar, Ivo? Chique. Então, isso é muito bom, meus irmãos. Então, nosso bazarzão vai ser dia 4 de novembro. Foi a única data que nós conseguimos esse ano em parceria com a Jocum. Então, Lena, mas não deu o dia 5, mas Deus sabe de todas as coisas. Eu creio que vai dar tudo certo. E muitos falam, Lena, por que o bazarzão vai ser aqui? Vamos fazer o bazarzão lá no centro, a gente arruma algum lugar legal, porque aí vai muita gente. Irmãos, melhor é obedecer do que sacrificar. E quando nós deixamos a Fernando Vilela, Deus falou para nós virmos para cá, para nós largarmos tudo e virmos para cá. Então nós vamos obedecer como igreja. Amém? Então nós vamos sim fazer o bazarzão aqui. Eu tenho meu carro. Quantos carros tem aqui para a gente trazer os nossos colegas de trabalho, os nossos vizinhos, né? E se fizermos uma boa divulgação, muitas pessoas vão vir e vão trazer outros. E o que mais? Nós temos o nosso ônibus da Jocum, porque eu considero o meu também. Nós podemos, né, Zezé, colocar gasolina nesse ônibus e vamos fazer o quê? Glória para cá, Morumbi para cá, Centro para cá. Nós podemos rodar a manhã toda. Né? E nós temos também o Edmar, que a gente pode chegar. Edmar, o que você faz para a gente? É reino de Deus. Eu creio que vai dar certo. Eu só não consigo ver o que vai acontecer. Mas Deus, ele viaja pelo tempo. E Deus já viu o que vai acontecer. E eu creio que vai ser maravilhoso, que pessoas vão ver esse lugar e algo vai acontecer. Amém, igreja? Então, nós já estamos recebendo as doações. Por favor, me procure. Procure a Julie, procure a Claire, né, que vai estar aqui um tempo ainda. Fala, Lena, eu já juntei, já dei a faxina no meu guarda-roupa. Eu mudei ontem, já deixei muita coisa arrumada para trazer, porque eu não preciso de tudo aquilo, né? Deus, parece que acontece alguma coisa entre um bazar e outro. Você olha assim e fala, mas que tanto de coisa é essa? Né? Então, tragam para cá, vamos fazer um bazar maravilhoso novamente aqui nesse lugar. Olha o tamanho desse galpão, pastor. Olha ali, o lado dali também maravilhoso. Né? E a Jocum vai estar novamente com a cantina, né, Saulinho? Fazer algo maravilhoso. Então, irmãos, é reino de Deus. Né? Tá tudo casando, tudo maravilhoso. Né? E também como participante da VEM, eu falo para você, se você ficou incomodado nessa manhã, você não está aqui na VID só para ser um membro que vê o culto e vai embora. Mas você pode fazer parte também dessa viagem dos meninos. Eu não me aguento. Para mim, o melhor culto que existe é o culto que eu levanto a minha mão enviando os missionários, porque eu sinto que eu faço parte disso. Eu sinto que eu estou lá falando de Jesus para aquelas pessoas e Jesus está mais próximo de voltar. Então, se você se sentiu incomodado, né, fala assim, mas eu não tenho hoje. Vai pela fé, irmãos. Nós não vivemos por vista. Nós não vivemos naquilo que nós estamos tocando, mas nós vivemos por aquilo que nós acreditamos. E eu creio que eles vão falar de Jesus, que eles vão trazer esperança para uma pessoa que está lá que não tem. Então, faça parte disso. Né? Chega no Zezé, chega no Saulinho e fala, Saulinho, eu quero ajudar, como que eu passo um cartão aí? Faça isso, meu irmão, não deixa passar essa vez, não. Porque se você não fizer, Deus vai levantar outro. E você vai perder a oportunidade de quantos países nós vamos estar representados como VID. Não é, igreja? Isso é maravilhoso.
E quando nós levantamos as nossas mãos para enviar, nós temos uma responsabilidade física e espiritual com esses meninos. E isso é maravilhoso, isso é tremendo. Isso é, eu não consigo nem chegar no meu pensamento, tanto que isso é tremendo, né? Nós fazemos parte disso. Então é isso, irmãos. Bazarzão, dia 4 de novembro. Nós vamos estar todos juntos aqui numa festa maravilhosa. Amém? Só um detalhe aqui, com essa não mudança minha agora com a Enilce para cá, nós íamos fazer na nossa casa lá o arranjamento lá do bazarzão. De coisas e essas coisas, roupa, né, Helena? Essas coisas. Vai ser no apartamento da Helena, no Santa Mônica, porque eles já mudou lá para perto do ateliê, para a casa que eles reformaram. Então lá vai estar vazio. Os detalhes ela vai dando aqui, vai falar. Você procura ela, etc. Vaneide. As mulheres são boas nessas coisas demais, de se comunicarem e tal. Então vai ser assim, tá certo? E os móveis, coisas mais... sofás, essas coisas, nós vamos trazer para cá. E vamos, é só ligar, a gente vai atrás. A gente coloca aqui atrás, cobre com plástico e tal, porque os móveis não cabem lá. Tá bom? É isso aí. Bom dia, irmãos e irmãs. Bom dia. Olha que deixa eu ler um salmo para vocês que eu li na reunião de oração nessa semana. Aleluia, louvo a minha alma ao Senhor. Louvarei o Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus, enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. E o Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. Eu achei isso aqui muito interessante. Esse salmo aqui, ele fala a respeito da confiança no Senhor e daquilo que absolutamente não acontecerá, que é assim uma vida eterna para sempre aqui, ou as coisas acontecendo só aqui. E nesse período dessa semana que a gente está vivendo um período tão mais difícil no Brasil, eu disse a vocês que ia piorar muito, e vai piorar mais. Porque a nossa nação ela não é regida pelo Senhor. O nosso dever é sermos pessoas de Deus, orarmos e sermos honestos. Na medida em que eu faço a minha profissão, você faz a sua, cada um na sua. Não é desculpa para ninguém ser honesto porque o Geiléo lá, ou o Temer, ou o Lula, ou quem quer que seja, roubou. E você vê, fica espantado, né? 30 milhões, 50 milhões, 400 milhões. De onde os povos tiram dinheiro? Esse cara que delatou o Geiléo lá, o Wesley, né? O Gesley lá e tal. Joesley, né? Ele tá... É quase João Wesley, né? Mas não é João Wesley, não. Se fosse, a gente estava bem, né? O cara mora num apartamento de 30 milhões de dólares em Nova York. E está solto, inclusive sem tornozeleira e tal. Embarcou no melhor jatinho possível da atualidade com a esposa dele e foi morar lá. Está lá, Polícia Federal. Enfim, irmão, não fica olhando para essas coisas, não. Você observa essas notícias, ore e faça a sua parte de honestidade.
e viva honestamente. Importa que nós vivamos honestamente diante de Deus e diante dos homens. E eu estava vendo esse texto aqui, né, que ele diz assim, que o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva. No mesmo texto, ele fala que ele ampara o órfão e a viúva, e a palavra de Deus nos ensina no Novo Testamento, as verdadeiramente viúvas quem são. Talvez uma hora dessa eu falo sobre você aqui, para você, mas é só ler Timóteo lá, que você vai ver as verdadeiras viúvas quem são, não é? E a gente pode explicar depois. E o órfão, porque Deus é quem cuida das criancinhas, não é? Mas ele ama o justo, diz a palavra de Deus aqui, que ele ama o justo, né? Ampara o órfão e a viúva. Ele, porém, ele gosta do justo, ama o justo, mas ele transtorna o caminho dos ímpios. Então não precisa ficar esperneando para fazer justiça com as próprias mãos, ou querer fazer alguma coisa. Não, nós temos que orar e sermos honestos. Como igreja eu estou te ensinando isso. Não adianta ficar esperneando, e tá, vou fazer, vai acontecer. Não, é o Senhor que vai transtornar. Escreve aí. O Senhor é que vai transtornar o caminho da Dilma, do Lula, do Temer, do Aécio e dessa cambada de sem vergonhas. Você seja honesto. Está devendo 15 centavos? Põe na nota fiscal, 15 centavos lá. Está devendo uma mão de obra, Laércio, na pintura? Vai lá e termina, pelo preço que você combinou. Está devendo lá no seu trabalho, Marcelo, uma tarefa para ser feita para o governo, já que você é funcionário federal? Então, enquanto todo mundo fica na fila do cartão para bater o ponto, a hora que dá o sinal, você espere e termine o seu trabalho. Isso é papel de crente. Não passa na frente da fila. Não bate no ladrão além da conta, Marquinhos. Se ele reagir, você bate nele. Mas se ele for pianinho, você leva ele pianinho, só algema, normal, com cuidado. Não põe a algema muito apertada para machucar o pulso dele, não. Porque Deus está vendo se no seu coração tem maldade de soldado. Você vai fazer unha? Então você tenta ser o melhor possível. Não machuca a mão da cliente porque ela é enjoada e fala demais, não. Tem tudo isso, irmão. Porque Deus é quem transtorna o caminho do ímpio. Não precisa eu fazer isso. O meu papel e o seu é sermos honestos. Dar troco direito. É por isso que nesse ponto a Alemanha vai para frente. Não fica devendo 10 centavos para ninguém na Inglaterra. Porque a índole de caráter, não precisa nem de Deus, porque foi tão plantado lá a palavra de Deus, que mesmo eles sendo todo mundanos hoje, secularistas, humanistas, ficou tão enarraigada a palavra de Deus na Europa, na Alemanha e na Inglaterra, que eles dão troco na sua mão, eles não ficam devendo você, mesmo não indo em igreja. E aqui, o pessoal que vai à igreja, começa por eles a desonestidade. E nós não podemos ser uma igreja assim. É isso que eu ensino você. Eu não quero te ensinar espiritualidade. Isso você vai ganhar no dia a dia, na sua meditação e crença e fé no Senhor. Eu quero te ensinar a vida. Como Jesus viveria aqui, Cristiane. Como é que ele viveria aqui? Dai a César o que é de César. Completa para mim. Não, completa com força. Dá a César o que é de César. Então dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Porque não é o pastor Alain que inventou isso, não. É o nosso rei.
E o reino de Deus a gente traz para cá é assim. Bem, o Alan pediu que eu fizesse essa parte aqui, que eu gostaria de saudar todos aqueles que nos visitam nessa manhã. Eu sei que é um pouco constrangedor pedir para que você fique de pé, então eu vou fazer o contrário. Eu vou pedir para quem é David fique em pé. E quem ficar sentado, você vai lá, dar um abraço, ministrar a paz do Senhor no coração dessa pessoa que ficou assentada, dizer que ele é bem-vindo, dizer que ele é bem-vindo no nosso meio, tá? Bênção demais a gente receber uma visita na nossa casa, né? A gente faz tudo para a pessoa se sentir bem-vinda, a gente dá aquele abraço, aquela palavra de conforto, de boas-vindas. E você é muito bem-vindo nesse lugar. Que o Senhor Deus te abençoe. Irmãos, podem sentar, então. Eu gostaria de ler também 2 textos. Semana passada, depois daquelas lições lá na Jocum, com o Wellington, a questão da leitura da Bíblia, aquilo tocou muito meu coração e eu pus como propósito ler a Bíblia nesse ano inteira, que eu senti, eu não sei quem esteve lá os 2 domingos atrás, sentiu a atmosfera espiritual, né? Quando a Bíblia é lida, parece que os céus se abrem e bênçãos vêm. Quem viu isso lá, levanta a mão, por favor, para não me deixar sozinha. Então, mais pessoas sentiu essa diferença. Então, eu quero ler a Bíblia na minha casa, eu quero proferir a palavra de Deus em alto som, para que... Não é para o vizinho escutar, mas é para mim mesmo escutar, né? Para ela ficar viva nos meus ouvidos. E eu, por provisão de Deus, eu li aquela parte de Malaquias, eu li o livro de Malaquias, e um texto que falava sobre dízimos e ofertas. Às vezes a gente, como bom cristão, né, a gente dá o dízimo e fala, pronto, agora já dei a minha parte. Mas a palavra de Deus fala que a oferta é aquilo que excede ao dízimo. Você tem o seu dízimo que você dá, que é aquela, não é obrigação, mas é uma devolução ao Senhor, né? Aquela parte, como fidelidade do seu coração, que você traz à igreja a qual você frequenta. Aquele dízimo. Mas e a oferta? E aqui em Malaquias, quando Malaquias 3:10 diz assim: Eu, Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Ponham-me à prova, e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Na verdade, é um testemunho que eu quero dar, né, de algo que muitas vezes eu vi acontecer na minha casa. Não só no tempo em que éramos missionários, né, mas literalmente eu vi arroz crescer na panela, eu vi carne no freezer, abria, tirava, usava, mas no dia seguinte, não é aquela... Eu não sei se Deus tirava da minha vista que tinha alguma coisa lá, se Deus colocava. Eu sei que passávamos um mês tendo carne para comer todos os dias. Eu sei que dava comida para 12, fechava a panela, no dia seguinte aparecia mais gente. A comida dava, eu não sei se o povo comia menos, né, e sobrava, não sei. Mas havia mantimento na nossa casa. Nós vivenciamos isso durante muitos anos na minha casa. A Micaela é testemunha disso, que ela é nossa filha. A Alissa é testemunho disso, que a nossa filha via milagres acontecerem. Mas isso era só no tempo em que éramos missionários? Não. Mas no tempo que mais nós precisamos
Deus levantou milagres na minha casa. Milagres com doença, milagres financeiros. Para quem nunca ouviu eu contar isso aqui, que certa vez, quando nós chegamos lá na Inglaterra, a gente não tinha nem noção direito de quanto iríamos gastar por mês. E a Alice adoeceu, e o meu médico de confiança era um brasileiro, o Dr. Brasil, e ele nos deu algumas orientações por telefone. E a gente fez algumas ligações longas, mas eu nunca pensei que isso seria o nosso sustento mensal. Quando veio a conta, que eu olhei, falei, o Alan não estava em casa, eu falei, isso aqui deve estar errado. E eu olhava, ela, não, mas está errado, não é possível. E a Alice chegou assim, mamãe, o que foi? Me viu chorando, né? Eu falei, minha filha, a conta do telefone chegou. Lembra quando você tinha ficado doente? Ela, A gente falou com a vovó, ligamos para ela, pois é, veio a conta, minha filha, é muito dinheiro, nós não temos como pagar. Ela pegou e falou assim, vamos orar. Assentou na escada e eu, assim, com aquela falta de fé, né? Falei, coitadinha, ela não sabe nem quanto vale um pound nesse país. Mas ela orou, falando assim, Senhor, eu sei que o Senhor é dono de todo o dinheiro do mundo, o Senhor é dono de tudo. Eu sei, muito obrigada, porque o Senhor já mandou o dinheiro para pagar essa conta de telefone. Em nome de Jesus, amém. Pegou a boneca, subiu, pulando, brincando, e eu, sentada, fiquei pensando, meu Deus, como é que vai fazer? No coração da Alice, ela já tinha crido, porque ela ouviu dos pais dela que Deus era dono da prata e do ouro, ela ouviu nas histórias bíblicas que eram contadas para ela, e ela vivenciou, irmãos. Ela creu naquilo que a gente contou para ela, que é a palavra de Deus. E por que a gente não crê? É porque a gente tem mais razão, né? A gente tem mais raciocínio, a gente tem uma conta no banco, a gente tem que trabalhar amanhã. Se a gente não trabalhar, o dinheiro não vem. A gente tem tantas coisas antes da fé, não é verdade? E naquele momento a Alice tinha a fé plantada no coração delas pelos pais, pelos professores de escola dominical, pelos pastores, e ela usou a fé. Pai, muito obrigada, porque o Senhor já mandou tudo que a gente precisa, todo o dinheiro para pagar essa conta. E o testemunho dessa conta não ficou só nisso, não. Porque a gente tinha um prazo para pagar. E a gente fez isso várias vezes. Pegava um envelope, colocava ali, o dinheiro que entrava extra, a gente ia pondo, nem contava. E nós tínhamos recebido uma oferta. E naquele mês, naqueles 15 dias seguintes, a gente recebeu o Laura, Rosane, Andressa e Keren, que eram missionários na Índia. E Deus colocou no coração do Alan, sabe aquela oferta que vocês receberam? Divide essa oferta com esses missionários. Na hora que o Alan falou comigo, eu falei, mas é o dinheiro para pagar a conta. A falta de fé aqui, sou a primeira. Aí, não, mas Deus falou, nós vamos obedecer. Demos uma oferta para o Lauro. O Lauro foi todo feliz, irmão, obrigada e tal. Mas eu vou te contar, no dia de pagar a conta, tinha o dinheiro que nós precisávamos e ainda um pouco mais. Deus é o mesmo. O que Deus mudou de 20 anos atrás para hoje? Ele é o mesmo. Um coração, você vê, uma criança que aprende a dividir o que ela tem, só vale para a criança? Não vale para o adulto, não? Se ao trazer a sua oferta ao altar, você lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, vou repetir. Se ao trazeres a tua oferta ao altar, você lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, deixa a sua oferta no altar. Volta onde está o seu irmão. Reconcilia com ele. E depois vem e faz a sua oferta. Está vendo que é um detalhe? Está lá em Mateus. Mateus 5. Versículo 24. Deixe sua oferta ali na frente do altar e vá logo fazer as pazes com seu irmão. Depois volte e ofereça a sua oferta a Deus. Deus não aceita a oferta quando você está com o coração brigado com alguém.
Então, irmãos, eu quero pedir que antes de você trazer a sua oferta ao altar, você aprenda a ofertar. Aprende a ofertar. A oferta é o excesso, é o que excedeu do dízimo. Você não está sabendo nem para que é. Se o Senhor Deus te tocou que você tem que trazer uma oferta ao altar hoje, traz. Mas se, ao trazer sua oferta, você lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, não é você contra o irmão, não. Alguém tem alguma coisa contra você e você sabe. Deixa sua oferta no altar. Vai reconcilia com ele. E depois, vindo, volta e oferta. É um detalhe que eu aprendi lá na Igreja Batista com o pastor Glaico Terra Pinto. Toda vez ele falava isso, e eu lembrava, eu não posso levar minha oferta, porque eu estou fulano de tal, eu briguei. E eu aprendi isso quando eu era criança. Sabe por quê? Quando você trazer sua oferta com o seu coração limpo, é algo que agrada a Deus, é um incenso suave. Porque como que você vai orar para aquele irmão que não está bem com você? Você não tem comunhão com o próximo e você quer ter comunhão com Deus através da sua oferta. Não é verdade? Então, que nessa manhã, aquilo que Deus colocou no seu coração, se essa palavra foi para você, é para você que ela foi dita. Não é para o irmão que está do lado, é para você. Conserta sua vida com Deus e vem ofertar com toda gratidão o seu dízimo e a sua oferta, para que ela seja aceita e seja, que produza, que haja mantimento na casa do Senhor. Deixa eu começar direito, né? Talvez não são todos que me conhecem. Eu sou o Ivo, sou missionário aqui da Jocum Cerrado. E como eu vinha falando, a gente está num momento muito importante no reino, como missão, como filho de Deus, de colocar em prática, junto com os alunos da ETED, que é a Escola de Treinamento Discipulado, que estão estudando aqui com a gente aqui do lado, na base. Agora a gente está indo para um momento de prático. Essa escola vão ser dois grupos de prático, 2 equipes. Uma vai para os ribeirinhos, na Tríplice Fronteira. Eu empaco um pouco para falar essa palavra. Tríplice Fronteira. Trabalhar com ribeirinhos, com índios. E a outra equipe vai para a Turquia e Grécia. E tem mais uma equipe ainda que vai viajar com a gente também para a Europa. Revisitar a reforma protestante e ver todo esse movimento. Então a gente está muito alegre, a gente tem entendido que é um momento importante, que o reino de Deus avança, a palavra de Deus é renovada no coração dos europeus, é conhecida aos ribeirinhos, é conhecida aos refugiados, muçulmanos refugiados. Então a gente está muito alegre com esse tempo. E eu quero começar falando de um momento que eu tive no Piauí o ano passado, na verdade o ano retrasado. Foi no momento desse de prático. No momento desse de levar alunos para um momento de prático, eu fui desafiado a estar junto com eles no sertão do Ceará e sertão do Piauí. E aí foi eu e a Aline e uma equipe de mais 8, obreiro e aluno. Passamos um mês no Piauí, numa cidade que chama Corrente, e um mês no Ceará, sertão do Ceará. Passamos 2 meses no sertão. E antes mesmo da gente sair, eu e a Aline, a gente sair e voltar, ir embora, né, desse período prático, Deus falou com a gente para voltar para o Piauí e entregar a Bíblia para o povo. O povo lá, a gente pedia assim, vamos ler em tal lugar. O povo não tinha Bíblia e não tinha assim, não sabia abrir onde estava João, nada, zero de Bíblia. Não sabia quem era Adão e Eva, né? A maioria ainda não sabe. Milagre de Jesus, assim, analfabeto, completamente analfabeto de Bíblia. E aí Deus falou no nosso coração, a gente aceitou prontamente, orou pelo tempo, em que momento, orou pelo recurso para ir, Bíblia. A gente percebeu também que a maioria do povo não tinha leitura, então Deus providenciou um dispositivo de áudio que carrega com energia solar, porque o povo lá não tem energia. E a gente entregou cerca de 70 dispositivos de áudio para pessoas sem leitura e pessoas sem visão, pessoas cegas também. Esse momento foi junto com esse retorno, foi esse ano. Foi eu e a Aline, o Marcelo e a Sheila, que são missionários aqui da Jocum também. A gente tem um pequeno vídeo para mostrar desse tempo, para compartilhar com a igreja.
um pouquinho de como foi, a alegria do povo de receber a palavra, mesmo sem leitura, poder ouvir a palavra. Foi muito bom. Gênesis, Apocalipse inteiro, toda a Bíblia, a palavra dele está toda aqui dentro. E não precisa carregar na tomada, porque aqui não tem energia, né? Então deixa no sol e carrega e você ouve. Você já pensou? E o sol carrega esse aqui. Nunca vai. Já pensou? Alguém já leu a Bíblia para a senhora? Já leu aí. A senhora se alegrou? Ficou feliz? Ah, tá com a graça a Deus. Agora você vai ver ela toda aqui. Assim, houve um trabalho intenso de muita gente, para tantas Bíblias quanto esse aparelho chegar aqui. Então é responsabilidade sua, é da sua família, mas você é responsável. Beleza? Agradece comigo. E nós agradecemos mais ainda. Nossa, a história de Jesus. Aí vai ouvir, vai contar como Jesus nasceu, essas coisas, né? Mas a gente sabe que a Bíblia toda tem um monte de história boa, né? Então pode ir ouvindo devagarzinho. Tem um sonho, sabia? É sonho de palhaço. Um dia, se Deus quiser, Ele vai me levar para um lugar bom, chamado céu. E aí lá no céu, sabe o que vai acontecer? Não vai existir mais pobreza, mais riqueza. Vai ser todo mundo igual, assim, ó. 1, 2, 3. Vamos começar a esticar. Não esticava, né? Mas agora tá esticando, né? E agora eu tenho 1, 2, 3 cordas iguais. É ou não é? Vamos contar para ver se é mesmo? Ó. Vamos lá! Eu sou Jesus agora. Morre como? Na cruz, né? Pá! Ah! Morri. Olha aqui!
que morre doída. Aí morre. Morre. Morreu. Aí conta 1, 2, 3 dias. E aí ressuscitou. Ah, ele viveu de novo, Isoldinha. Eu tô gostando, eu fiquei apaixonado por ele e porque me deu esse aparelho. Eu amo vocês, meu coração. Primeiramente a Deus, depois vocês, são meu coração. E muito obrigado, que Deus abençoe vocês, que Deus proteja onde vocês for, Ele está ao redor de vocês. Eu gostaria muito de ter algo, porque eu não tenho estudo, eu não sei ler, ou uns irmãos da Jocum aqui para a corrente e realizou, não é um sonho, eu não gosto de sonho, porque sonho acaba, é pesadelo. Ele realizou uma realidade na minha vida. Que para onde eu for, no Piauí, o Sul, tudo quanto é lugar, porque eu evangelizo todos os lugares, ele vai estar junto evangelizando, falando tudo que Deus deixou de verdade na Bíblia. Às vezes o homem, sei lá, distorce ela, mas o verdadeiro ensinamento está nesse aparelho. E eu fico muito feliz, porque Jesus trouxe de volta o pessoal da Jocum a esse lugar. Porque a cidade inteira ficou impactado. Muitos hoje me abraçaram e falaram do que eles tiveram de algo bom da Bíblia para eles. Eu fico muito feliz. Eu fico agradecido por esse irmão me trazer esse presente. Filho de Deus, e só Ele é quem tem o poder para nos abençoar esse presente que Ele veio me deixar aqui. Pelos poderes desse Pai eterno que nos tem. Amém? Amém. Obrigado. Gostaríamos de agradecer demais ao Ivo, a Aline, ao Marcelo e a Sheila. A estadia de vocês aqui no sertão, no lugar mais maravilhoso desse Brasil, foi uma bênção para nós. Nós nos inspiramos, nos alegramos, ficamos com marcas profundas e eternas em nossos corações. Nós queremos assim declarar mesmo de coração que tudo quanto o Senhor tem colocado na vida de vocês é muito mais do que o trabalho, mas sim uma maneira de nos inspirar e prosseguir, continuar, fazer aquilo que o Senhor tem nos chamado. Então, mandando também um abraço lá para todo o pessoal que ficou em Uberlândia, dizendo da honra que é recebê-los aqui, e dizer também que nós estaremos em oração, colocando sempre as suas vidas na presença do Senhor. O Senhor é contigo, como diria aqui, oxente, volte sempre. Valeu! A gente está aqui em Corrente, Piauí, visitando os vilarejos mais afastados da cidade. E eu queria lançar um desafio para você. Às vezes você tá com um tanto de bens materiais aí e não sabe o que fazer, tá com o seu carro zero e não sabe onde colocar ele. Eu quero te desafiar a não dar esse carro pra gente, mas colocar ele nessa estrada aqui, ó, e vir entregar uma Bíblia em cada casa, vir pregar o Evangelho de Deus para essas pessoas mais necessitadas, onde não tem acesso a nada, às vezes não tem acesso à água, não tem acesso à energia. Então eu quero te lançar esse desafio de você vir e pôr aquilo que Deus te colocou na sua mão à disposição do reino de Deus. Um abraço, fica com Deus e quero agradecer a todo mundo também que ajudou a gente. Muito obrigado, porque você fez parte dessa missão de poder expandir o reino de Deus nessa terra e para essas pessoas. Um beijo. Gente no Piauí, e a gente está no vilarejo que chama Aguão, um pouco sobre a necessidade desse povo, porque a gente entrou em várias casas, muita pobreza, muita falta de água, de energia, né? E a gente sabe que a gente não pode abraçar o mundo, a gente não vai conseguir alimentar todo mundo, mas a nossa parte a gente está fazendo, né? O convite, acho que, de Deus para nós é a gente se envolver com gente, é o principal objetivo nosso aqui, é relacionamento, né? A gente entra nos lugares, a gente faz o possível, quando encontra alguma família que tem a necessidade alta, assim, com criança com 1 ou 2 dias que não come, e a gente pode fazer sim, né? Nós temos muitas coisas, nosso desafio é valorizar o que a gente tem, o que Deus tem nos dado. Nós temos muito, eu fico muito constrangida toda vez que eu venho aqui, né?
Eu lembro que eu não posso reclamar do que eu tenho, é muita coisa assim que Deus nos dá. E é isso, assim, eu queria que vocês ajudassem a gente em oração, né, nesse trabalho. Venham conosco para ver, né, essa realidade muito fora do que a gente vive, né. Ore por nós, tá? A gente está aqui firme e forte para ouvir a voz do Senhor. Deus abençoe. Oi, gente, tudo bom? Eu tô aqui em Piauí, em Correntes. E eu vim falar pra vocês o quanto esse lugar é especial. E é um prazer como artista e como palhaço estar aqui com essas criançadas e falar que você pode também fazer parte disso com a gente. Alegria pra criançada. E essas crianças aqui tão carentes e tão necessitadas de alegria. Então por isso que eu tô aqui. Então, beijo pra vocês. Trabalho aqui em Corrente, do Piauí. Eu quero agradecer quem nos abençoou com as Bíblias, né? As quais foram entregues aqui nos vilarejos mais afastados de Corrente. O povo recebeu assim, de maneira muito contente, muito alegre. A gente quer agradecer também cada um que contribuiu para que esse dispositivo de áudio chegasse aqui nos vilarejos. Foi um movimento aí bem intenso da parte de Deus. Esses dispositivos que foram feitos, fabricados em Israel, aí foram para os Estados Unidos foram para Curitiba, e eu e a Aline fomos até Curitiba e buscamos esses dispositivos e trouxemos aqui para o povo. Cada um receber, cada pessoa sem leitura. Então a gente quer agradecer a todo mundo, abençoar, né, nossos irmãos aí que estiveram com a gente nesse tempo, contribuíram inclusive financeiramente para cobrir as despesas da viagem. Abraço aí para todo mundo e vamos nessa junto, galera. É prazeroso demais. O dar que a Bíblia nos ensina é muito melhor do que receber. E a gente pôde viver durante essa semana essa alegria. Então, um abraço para todo mundo. Fica com Jesus aí. Valeu. Legal. Foi muito bom. A gente deixou muita gente lá chorando na despedida, assim, sabe? Isso é bom demais. Oi, volta mais, venha mais vezes, né? Não abandona a gente aqui não, venha mais vezes e tal. Então é sinal de que, não porque a gente é bom, né? Mas porque tem feito diferença nesses poucos momentos, né, na vida daquela gente. Eu quero contar só um caso que aconteceu. Um desses lugares que apareceu, a gente fez a apresentação de palhaço, distribuiu Bíblia também. E era uma família, né? O pai assim, morava na primeira casa e a filha morava lá no fundo. Os filhos dele assim, moravam cada um em uma casinha, assim, num terreno grande. E aí a gente foi visitar a filha desse senhor. E a gente, assim, Deus falou comigo que eles estavam passando necessidade, que eles estavam comendo carne de porco já há um tempo. Eles não tinham mais nada, arroz, feijão, essas coisas básicas, eles estavam sem. Deus falou no meu coração que eles estavam passando necessidade. E a gente, nunca foi objetivo nosso levar comida para aquele povo, comida, meu arroz e feijão, porque a gente não dá conta. Né? E Deus não falou para a gente levar comida, a gente chamou a gente para levar a palavra, e a gente obedeceu e levou. Mas nessa ocasião, Deus falou comigo que eles estavam passando necessidade. E aí logo que a gente saiu de lá, eu conversei com a Aline, com o Marcelo e com a Sheila, e disse assim, vamos pegar o dinheiro que a gente tem, vamos comprar umas coisas, vamos levar lá, uma cesta básica. É o básico, pelo menos vamos levar. Aí topamos e tal, marcamos o horário, a gente foi para outro lugar antes, e aí, no final desse trabalho, em outro vilarejo, a gente ia passar lá. Acesso difícil, assim, se não for carro alto, não entra. E a gente terminou o trabalho no outro vilarejo, já era meio tarde. Então, a gente foi para a casa dessa mulher, né, para essa família, era cerca de 9 horas da noite. Então, além da estrada difícil, a noite piorou um pouco, o carro raspou muito embaixo, foi bem difícil chegar, mas a gente chegou lá com as sacolas de comida. E aí a mulher estranhou, porque ela não tem energia, eles dormem muito cedo, né? Então eles já estavam recolhidos desde as 7h30, 8 horas. A gente chegou, era 9h30, quase 10. Aí eles chegaram meio assustados para receber a gente, mas aí conheceram quem era. E aí sorriram. E aí falou, gostaram tanto da gente que vocês voltaram e tal, brincou, né? E eu falei que a gente tinha trazido algumas coisas, né? E aí quando um dos meninos viu que a gente estava trazendo alguma coisa para eles que era de comer, né? Diferente. O menino, na primeira vez, não abraçou a gente, assim, como se tivesse assim, muito constrangido, sabe, com vergonha. Eles são assim eles não abraçam muito, sabe, as crianças, são meio tímidas demais. Mas essa criança veio e me abraçou de um jeito, gente, foi um negócio esquisito. Eu não sei o que aconteceu ali, mas aconteceu alguma coisa. Eu não sei se esse menino falou com Deus, né, se é Deus, você veio, trouxe palavra, traz comida que eu preciso, não sei o que aconteceu.
Mas aquele menino agarrou na minha cintura, gente, foi um negócio assim. Ele não vai mais esquecer, eu tenho certeza que não vai mais esquecer. Que um bando de doido foi lá no escuro levar comida para ele, estava com fome, querendo comer um arroz, um feijão, né? Então, assim, está acontecendo as coisas, gente. As coisas acontecem mesmo. Deus não chama a gente à toa, né? E não é porque é comida, mas Deus fala. E aí Deus falou com aquele menino, eu tenho certeza que mudou a vida dele, um pacote de arroz, um saco de comida. Foi muito bom. Então, foi eu, a Sheila, Marcelo e a Aline. E aí Deus continua falando no nosso coração, a gente está orando agora para retornar lá para a Corrente, no Piauí. O nosso trabalho é intensivo nos vilarejos, onde o povo não quer ir. Lá tem igreja, na cidade de Corrente, mas o povo não quer botar o carro, inclusive o povo de lá não quer botar o carro na estrada, que estraga mesmo. É longe, gasta gasolina, o povo não quer. A gente está indo lá, trabalhar mais nos vilarejos. A gente está retornando no ano que vem, a gente está buscando em Deus entender o tempo, se é primeiro semestre ou segundo, mas a gente quer retornar para ficar 6 meses agora. E aí trabalhar um discipulado, o reino de Deus, né? Ensinar a Bíblia, manusear a Bíblia e formar uns líderes lá para que eles dêem sequência no trabalho. Isso é fruto da ETED, né? Do prático da ETED. A gente começou esse trabalho dessa maneira, indo para o prático. E agora, como eu disse, tem 2 equipes de prático indo. E a gente quer orar por elas, nesse mesmo espírito, né, com essa mesma convicção de que Deus está fazendo algo. Ninguém está se movimentando à toa, não é um movimento à toa, mas é o próprio Deus movimentando em nós a vontade dEle, o desejo dEle para alcançar gente, pessoas. Então, eu quero chamar aqui as equipes que vão, as 2, o prático, inclusive a equipe da Europa também, que vai trabalhar com refugiados, para vir aqui na frente a gente orar. Então, a equipe da Europa, do Ribeirinhos e da Turquia e Grécia, por favor, para a gente orar e comissionar mais uma vez esse povo para Deus fazer exatamente tudo o que Ele quiser através de nós, como Ele tem feito no Piauí, como foi em Corrente no ano passado. Eu gostaria de chamar o Éder para orar por nós. Você pode, Éder, por favor? Porque eu quero receber essa oração também, porque eu estou indo. E eu quero muito que eu entenda, escute a voz de Deus, a vontade dele, para que a vontade dele seja feita, né? Então, ora aí por nós. Amém. Glória a Deus. Vamos estender nossas mãos por essas vidas, por nossos irmãos que estão indo cumprir o chamado de Deus em lugares diferentes. Que privilégio, Deus, que privilégio o Senhor tem concedido aos seus filhos que vão. Que privilégio o Senhor tem concedido a nós por, de alguma forma, nos envolver com esse chamado. Em oração, em contribuição, em amor, em compaixão das vidas que tanto carecem do Senhor. Pai, eu gostaria de clamar ao Senhor neste momento, que o Senhor conceda graça a cada um deles, Pai. Que eles não ajam por si mesmos, que o seu eu se cale, de fato, o Espírito Santo do Senhor fale através das suas vidas. Que arda nos corações deles e daqueles que estiverem à sua volta o amor do Senhor. Que a graça do Senhor alcance essas vidas que clamam por comida, que clamam por vida, que clamam por paz, que clamam por abrigo, que clamam por tantas coisas, mas que muitas vezes não entendem que o que suas almas desejam e anseiam é o Senhor. Que o que eles precisam é do Senhor, ó Pai. Deus, leve a vida do Senhor através dos teus filhos. Que de fato essas pessoas vejam o reluzir de Cristo através deles, Pai. Deus, nós sabemos que os teus filhos que estão aqui à nossa frente são seres humanos que erram, que falham, que pecam, mas que abriram seu coração para ir até aqueles que carecem da tua graça, Pai. Use essas vidas, Pai, cheias de unção, cheias de vida de fato, Pai, que não sejam palavras lançadas ao vento, mas que seja um abraço amigo que aquece, um ombro amigo, Pai, que está pronto, Pai, para ser, Pai, abraçado e alcançado por vidas que não têm um beijo há tanto tempo, Pai. Que em nome de Jesus as pessoas encontrem vida de fato nesses jovens, nessas pessoas que abriram mão do seu tempo de conforto, Pai,
para ir levar o teu evangelho. Não é mérito deles, Pai, é mérito do Senhor por aquecer os seus corações e enchê-los de graça e de amor pelas vidas que carecem do Senhor, ó Pai. Muito obrigado ao Senhor, ó Pai. Muito obrigado, Pai. Eu peço que o Senhor abra as portas por onde eles andarem. Que o Senhor abra os corações, Pai, para ouvirem a Tua palavra e que sejam terras férteis, para que essa semente caia e produza frutos naqueles lugares que tanto carecem do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, leve os Teus filhos, traga-os em paz, Pai. Cuide de cada um deles, Pai, e que o propósito do Senhor se cumpra em tantos lugares que eles vão passar, em tantos corações que vão ouvir, em tantos corações, ó Pai, que vão viver e ver Cristo presente no seu meio, Pai. Que não sejam simplesmente palavras, mas que sejam vidas, cartas vivas, Jesus presente onde quer que eles forem, Pai. Essa é a nossa oração, Pai. Nós confiamos que o Senhor vai cumprir a sua boa obra, Pai, através da vida dos teus filhos que estão aqui nessa manhã. Nós te agradecemos por esse privilégio, Jesus. Amém. Vamos ler uma palavra juntos? E com isso em mente, né, missões, no ID, no propósito do qual a gente foi chamado, alcançado, e do porquê agora a gente está aqui aprendendo mais um pouco da palavra, podendo abrir essa palavra. Vamos fazer isso juntos. Eu quero ler com vocês Filipenses 1, a partir do 27. A palavra diz assim para a gente essa manhã: o mais importante é que deveis portai-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo. Então, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis firmes em um mesmo espírito, combatendo com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho, sem serdes intimidados pelos adversários. Isso para eles, na verdade, é sinal de destruição, mas para vós de salvação. E isso da parte de Deus. Pois vos foi concedido, por amor de Cristo, não somente o crer nele, como também o padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim vistes, e agora ouves que é meu. Tendo o mesmo combate que já em mim vistes, e agora ouves que é meu. Amém? Senhor, eu quero te dar, Deus, meu coração essa manhã, te entregar aquilo do que eu tinha expectativa, de como fosse, e de como eu quero que seja. Quero entregar tudo em tuas mãos, e pedir, Espírito Santo, que faça aquilo que está no seu coração, que seja da tua vontade, aquilo que precisa ser transformado, aquilo que precisa ser jogado fora. Fala conosco, eu te peço, Espírito Santo, é o que a gente mais quer nesse momento. Nesse instante da manhã, nesse momento de nossa vida, o que a gente mais quer é que a sua palavra seja viva em nosso coração, que ela surta efeito e transforme o nosso ser por completo, Deus, mesmo que gradativamente, pouquinho a pouquinho. E eu te peço que assim seja, no nome de Jesus. Agora eu posso falar, ia ter uma surpresa, não muito boa, mas foi cancelado, eu fiquei
eu confesso que eu fiquei bem decepcionado, porque eu estava assim, eu estava muito animado, não animado, mas assim, animado com o resultado, talvez, do que isso ia produzir. A gente hoje iria fazer uma intervenção artística, trazendo a realidade do islamismo, de como eles têm trabalhado, como eles têm expulsado seus irmãos de suas próprias nações, e a gente ia tocar o terror aqui hoje. Por prudência, pelas crianças, pelos mais velhos, a gente cancelou. Para que isso, Ivo? Deus tem falado comigo umas coisas a respeito de sentir a mesma coisa. Como é difícil a gente sentir a mesma coisa. A gente parece assim um cabo de aço e cada um puxa para um lado, um cabo de aço de muitas pontas, como se fosse uma roda com muitas pontas e cada um puxa para um lado. Aqui dentro da igreja, caminhando no Evangelho. A gente faz faculdade com um objetivo, aí você puxa a corda para um lado. A gente trabalha, é crente, é cristão, mas o nosso trabalho a gente puxa a corda para um lado. E a verdade é que cada um está puxando para o seu. É assim, infelizmente é assim. E aí Deus tem falado comigo sobre ter o mesmo sentimento, sobre ter o mesmo amor, sobre ter a mesma fé, o mesmo objetivo, caminhar no mesmo rumo. Por que é tão difícil assim? Eu tenho que lutar muito e entregar meu coração sempre para Deus e dizer assim, falei, por que tem tanta renúncia de uma parte e por que tem tanto comodismo de outro? E aí Deus me fala, calma teu coração, né? Está te faltando alguma coisa? Você foi enganado, eu te chamei para algo diferente do que isso? Eu falei, não, Senhor, é isso mesmo, então vamos embora. E eu sigo. Mas claro que a gente observa essas coisas, e a palavra nos dá base. Então ela está nos ensinando o quê? A ter o mesmo sentimento, a ter o mesmo amor, a ter a mesma fé. E o que a gente ia fazer hoje é a gente talvez sentir um pouquinho na nossa própria pele o que esse povo sente, em questão de terror, em questão de aflição, em questão de medo. A gente ia passar medo aqui hoje. Eu ia até levar um tiro, estou com uma bolsa de sangue aqui no peito, um tiro de festinho, o negócio ia ser muito doido. Mas Deus não quis que fosse assim. Eu queria, eu confesso, talvez até tenha muita vontade minha nesse processo. O único que sabia era o próprio Éder e mais algumas pessoas aqui, nem o pastor não sabia. Mas a gente ia estourar bomba aí, pastor, ia ser terrorista mesmo, estourar bomba, ia soltar fumaça, ia dar bala de festim, tiro de festim, ia estourar a bolsa de sangue aqui no meu peito. Tudo para quê? Para que a gente chegue perto desse sentir a mesma coisa que o outro sente, porque a verdade é que a gente não está nem aí pelo que os outros estão passando, os nossos irmãos. A verdade é essa. E por que a gente não está nem aí? Porque a gente está preocupado ainda com nós mesmos. Eu sou o mais importante, eu sou o primeiro. A gente não fala isso, mas a nossa vida diz isso. E o importante é o que a nossa vida diz, não o que a nossa boca fala. Porque falar até papagaio fala, ficar repetindo palavra. Não é isso? Ontem eu estava indo numa igreja, que eu e a Aline, a gente está indo acompanhar uns jovens, lá no centro. Aí a Aline não tinha chego ainda do seminário de arte que ela foi. Aí eu fui sozinho. Aí estava de moto, saí aqui da estradinha de terra e fui pensando, né, em como ia ser hoje e na palavra que Deus estava falando comigo, assim, digerindo, né, as coisas e tal. E aí eu cheguei nessa parte, fiquei repassando ela, né, ter o mesmo sentimento. E aí quando eu entrei na BR, eu enxerguei um senhor assim empurrando a motinho dele no escuro, assim no mesmo rumo que eu, né, no acostamento. E aí, no momento que eu pensava sobre essas coisas, em ter o mesmo sentimento, eu olhei ele, vi que ele estava empurrando a moto no escuro, e já era um senhor, assim, já era meu coroa. E eu voltei para a BR e continuei. Mais uns 200 metros, eu não consegui ir mais. Porque essa palavra tem que ser viva aqui, ela está viva aqui no meu coração. Eu pensei, opa, mesmo sentimento? De quem? De quem Deus está me permitindo enxergar. Esse aqui é o camarada agora, desse momento. E aí voltei na contramão. Não voltem na contramão, é errado, mas eu voltei um pouquinho. E perguntei o que tinha acontecido, se era gasolina. Ele disse que era um motor que tinha fundido. Ele já estava todo suado, assim, estava molhado. Tinha vindo já talvez uns 3 quilômetros. Ele falou aqui mais ou menos onde era. E aí, motor fundido, o que vai fazer? Se fosse gasolina, ia lá comprar para ele, voltava rapidinho, né? Mas aí, não tinha o que fazer, eu pensei assim, será que a gente consegue? Eu vou te rebocando aqui, eu coloco o pé no estribo, e eu te levo até, ele morava ali, mora aqui no Morumbi, mais para frente um pouco. Ele falou, acho que dá, vamos tentar. Aí tentei e levei. Vamos embora. Ele sorria, né? Eu falei, nossa, que beleza, que coisa boa, eu estou com um problema no joelho, fiz cirurgia há pouco tempo.
E eu fui embora, né, levando ele do lado. E aí, levei até onde eu pude. Eu não sei se ele é crente, se ele é católico, se ele crê em Deus, mas ele falou um negócio para mim assim. Falei, mano, você é filho de Deus, ele falou. E aí eu não sei o que ele estava pensando também. Se fosse eu, assim, eu tentei ter o mesmo sentimento dele, né? Se fosse eu empurrando a moto, gente, empurrar a moto é pesado, andar é mole, fácil, é gostoso. Mas você empurrar a moto desligada, rapaz, é dureza. Ela parece que pesa 200 quilos, assim, você não, tem uma hora assim que você está com a língua para fora e o negócio não vai. Eu, no caso dele, estaria pedindo assim, Deus, manda um filho de Deus para me ajudar. Eu sei que não é o Senhor que vai descer da terra, Jesus já morreu, né? Se eu tivesse o mínimo de entendimento, eu ia falar isso. Manda um filho de Deus aqui para me ajudar. E aí apareceu lá, o camarada que ajudou ele. E no final ele disse assim, ó, tomara que a gente se encontre de novo, o que você precisar de mim, conta comigo. Eu moro por aqui, ó, vem aqui para a gente se ver, para a gente conversar. Só isso eu fiz, não fiz nada demais, gente. Já reboquei muita gente aí no estribo. Mas isso só aconteceu porque eu senti a mesma coisa que ele, eu senti o cansaço dele. Falei, nossa, que trem está pesado, gente, eu vou ajudar esse homem, porque eu senti o que está sentindo. E por que a gente não consegue olhar para o refugiado? Não é só refugiado, gente, esses refugiados são muçulmanos. É um povo sério com a crença, com a religião deles, muito mais sérios que a gente, questão de seriedade, de busca, assim, de reverência, eles estão muito para frente da gente, muito para frente. Eles rezam 5 vezes no dia, mirado lá para Meca. Eles conhecem a palavra que eles creem. E eles morrem mais do que a gente pelos que eles creem. Só que o Deus deles é severo, o Deus deles mata, não é Deus Pai. Eles não sabem que Deus é Pai. Mas eles são muito mais sérios que a gente. Então não é só refugiado. Refugiado tem de um monte de... É refugiado muçulmano. E nunca, em toda a história, desde da primeira diáspora, que o povo foi livre lá do Egito, nunca esse povo esteve tão aberto para ouvir de Jesus como agora. Nunca eles tiveram tanta abertura para ouvir assim, ó, você é filho de Deus. E por que a gente não consegue sentir a dor deles? Por que eles estão sendo expulsos dos países deles, das casas, se lançando em um país sem roupa? Assim, eles têm uma mochilinha de roupa, sem comida, talvez um dinheirinho, e mais nada. Eles não sabem onde eles vão morar, eles não sabem onde vão trabalhar, eles não sabem o que vão fazer. E se você der uma pesquisada na internet, para você conhecer um pouco do que está acontecendo, você vai ver bomba explodindo. Prédios, ruínas de prédios, criança cheia de sangue, pessoas morrendo assim todo dia. Milhares e milhares de pessoas fugindo dessa realidade. Mas a gente não consegue sentir o que eles sentem. Por isso que a gente não faz nada, porque a gente está mais preocupado com o que a gente vai fazer daqui a pouco, depois do culto. O que a gente vai comer, onde a gente vai comer, que amigo que a gente vai encontrar, que familiar que a gente vai encontrar. E a gente insiste nessa vida. Não é isso? Infelizmente é isso. E aí Deus me deu uma expressão boa para a gente pensar essa manhã. Se a gente pudesse sentir o cheiro do Evangelho essa manhã. Imagina aí que o Evangelho tem um cheiro. Que cheiro tem esse? Que cheiro é esse? Qual que é o cheiro do Evangelho que a gente crê, que a gente está aqui? Pensa aí, que cheiro que estaria exalando agora, que cheiro que você estaria sentindo no seu nariz. Eu vou pedir, se for possível, algumas pessoas falarem sobre isso. Assim, falar, aí, eu acho que tem cheiro disso. Qual a revelação que você tem até aqui? Cheiro do que, Emerson, que o Evangelho tem? Mato, natureza viva. Que mais? É uma hora boa para a gente participar, quando a gente interage, outras pessoas falam, a tendência é a gente gravar melhor e acessar mais fundo no nosso coração. Que mais, Leila, que tem o cheiro do Evangelho? Relacionamento conjugal. A gente pode falar qualquer outro relacionamento também, né? Se o Evangelho veio, as boas notícias vieram, é para que a gente tornasse a ter relacionamento, não só um relacionamento carnal, mas um relacionamento perfeito, aquele que a gente
foi criado para viver um relacionamento perfeito, que o próprio Pai ensina através da Trindade, através de Jesus e através agora da maneira que a gente foi alcançado. Não é isso? Que mais, Zezé? Que o Evangelho tem cheiro? Cheiro do outro, isso é ótimo. Evangelho sem cheiro do outro, não tem como. Claro que se a gente pudesse separar os cheiros que o Evangelho tem, com certeza o cheiro do outro estaria ali. E assim, muito cheiro de gente pobre estaria no meio. Não só de perfume gostoso, né, como a gente gosta de usar um perfuminho gostoso. Mas seria com certeza cheiro do povo do sertão, lá do Piauí. Cheiro de refugiado sem tomar banho uns tempos, porque não tem água para tomar banho. Com certeza teria cheiro de gente. Impossível não ter cheiro de gente, Evangelho. Que mais que teria? Chuva na terra seca, com certeza, gente. É terra seca, improdutiva, que não gera nada de bom. A gente só gera algo de bom porque Cristo está em nós, senão não tem nada também. Eu não vou para Piauí, ninguém vai para refugiado, ninguém vai. Ninguém aqui é bom. É tudo terra seca. O Evangelho nos torna uma terra fértil, porque Jesus é a própria água, não é isso? Que mais? Você, tio Zé. Desculpa. Tempo. Tempo de vida. Qual que é a outra palavra que você falou? Vida com Deus. A gente pode dizer que é o relacionamento, né? Pensa aí, gente, que mais que tem o cheiro do Evangelho? Você está sentindo o cheiro do Evangelho essa manhã? A base de toda a sua fé, da sua crença, é do Evangelho. As boas novas da salvação, da reconciliação, é do Evangelho. Que cheiro tem o Evangelho? Pensa aí. Amor, claro. Como é que o Evangelho não tem amor? Uma salada de fruta com essas coisas todas, né? Cheiro de alimento. Fresco, né? Sempre fresquinho vindo do céu. Tem mais alguma coisa? Tem alguém que não concorda que o Evangelho tem cheiro de sangue? Tem cheiro disso, gente? Alguém que pode negar essa verdade? A começar de quem? Sangue de quem? E de quem mais? Hã? Profetas? Estevão? Pedro? Paulo? Aí vai. João Batista. Será que nesse evangelho que a gente tem crido, além dessas coisas boas, amor, o outro, a gente sentiria cheiro de sangue desse povo no meio? Impossível não ter. Teria bem assim, sabe, o sangue tem um cheiro muito diferente, tem nada igual, né? O de Jesus com certeza teria um perfuminho, assim, não seria um sangue normal, né? Eu acredito que teria um perfume, assim. A gente saberia distinguir com certeza o cheiro do sangue de Cristo, porque foi puro, né? Assim, a perfeição mesmo da criação. Mas tem sangue de gente igual a gente também, a começar por Estevão, o primeiro mártir. E aí vai seguir um monte de mártir que derramou sangue para essa verdade chegar até aqui. Só chegou porque sangue foi derramado, porque gente não negou e se propôs, assim, não, eu vou falar. Por que os caras estavam teimando tanto em continuar a falar de Jesus? Se para eles já era verdade. Vamos supor que eu sou um desses caras na época. E aí Jesus alcançou meu coração e me deu uma revelação de quem eu sou, de quem Deus é. Eu estou de boa assim, ó. Eu não quero mais nada na minha vida. Não interessa mais o que vai acontecer comigo. Mas eu ainda gosto da minha vida e vou continuar a vivê-la aqui. Eu não preciso colocar em risco a minha vida para que outro saiba. Falar, nega Jesus. Ele não está negando para ele já está bem. Mas todos os martírios desses nossos irmãos foram porque eles não negaram a continuação do Evangelho, para que eu e você ouvisse. A gente só está aqui por causa disso. Não parou. E a verdade é que a gente sabe que até agora tem gente morrendo. Outro é chato falar de morte, não é? Mas Deus falou comigo para falar de morte também. A gente não gosta de falar de morte. Mas a ONU contabiliza cerca de 102 mortos por minuto. Então, nessa uma hora que a gente está aqui, morreram cerca de 6.000 pessoas. 600?
100 por minuto. 6.000 pessoas. E o que a Bíblia fala, o Espírito de Deus fala para Salomão da morte? Que é melhor estar num velório, num luto, do que numa festa. A gente tem um culto como uma festa, é uma festa mesmo. A gente chora de alegria, a gente pula. Aqui não tanto, mas a maioria gosta de pular. Mas Deus diz através de Salomão que é melhor que você esteja num velório, numa casa de luto, do que numa festa. Então a gente vai ver lá que hoje, você finge aqui que tem 6.000 caixão aqui dentro, né? Que não tem essa parede, tem 6.000 caixão aqui dentro, com 6.000 irmãos nossos, que ouviram no Evangelho, a gente não vai entrar nesse âmbito. Mas morreu 6.000 pessoas nessa uma hora que a gente está aqui. A gente chegou aqui 10 horas, já é 11h30. Morreu, na verdade, 9.000 pessoas. A gente vai ver lá aqui. Pensando no que a gente tem feito na nossa vida tão momentânea, tão curta. Vida curta. Tem gente que morre muito cedo, com 10, 15 anos, não tem idade para morrer, certo? A Bíblia diz que o certo é morrer com certa idade. Mas se não respeita ninguém, chegou a hora, a pessoa morre. Então a gente vai continuar, a partir desse momento, velando essas pessoas. 9.000 pessoas morreram, Serlei, até agora. Das 10 horas da manhã até aqui. A gente não gosta de falar de morte, mas a gente vai falar de morte hoje. Por que Deus fez questão de deixar na palavra dele? Ele falou, tem mais proveito no momento de luto que você pensa que está fazendo na sua vida do que o momento de festa que está tudo bem. Por que Deus está falando de morte? Por que o Evangelho fala de morte? Por que o Evangelho tem cheiro de morte, gente? É para a gente sair se matando aí, igual os homens bombas? De jeito nenhum. Mas não é à toa que a gente precisa falar de morte, gente. Tem alguma maneira de gerar vida, a não ser pela morte? A gente está falando de Evangelho. Tem alguma maneira diferente? Porque se tiver e você souber, por favor, você me fala. Porque eu não sou masoquista, não tenho prazer na morte. Mas me diz aí outro jeito de gerar vida, a não ser através da morte. Por que Cristo é o nosso Cristo? Por que Ele cumpriu o que Ele veio fazer? Porque Ele foi obediente até a morte de cruz, Ele foi até o fim. E aí a gente continua colocando Jesus como o sacrifício que é necessário para a gente continuar vivendo aqui, e usa isso muito bem para estar legal, para estar bem confortável. Sabe a história que eu lembrei? Pedro, quando começou a perseguição dele, antes de ele morrer pelo Evangelho, uns irmãos, assim como a gente, talvez assim da congregação dele, souberam do propósito de matar Pedro, estavam perseguindo ele já, e aí eles insistiram assim, para que ele fugisse, do lugar onde estavam indo buscar ele. E aí de tantos irmãos insistirem, ele saiu. E quando ele chegou no portão, ele viu o próprio Jesus voltando. Isso aí não é história, é história mesmo, é com I, com H. Está no livro dos Mártires, esse relato. E aí, ele está saindo do portão, Jesus está entrando do portão, e ele vê Jesus falar assim, saúda, Jesus fala assim, mestre, o que você está fazendo aqui? E aí Jesus fala assim para ele, eu estou indo ser crucificado na praça. E aí, ele entende, Pedro tem a revelação de que era a morte dele, tinha chegado o momento dele. E ele volta e se entrega e é morto, e é crucificado. Inclusive de cabeça para baixo, Ele diz assim, eu quero ser crucificado de cabeça para baixo, que eu não sou nem digno de ser pendurado como Jesus foi. Então, gente, claro que é ruim. Vamos falar de morte, vamos falar de vida, e a vida com Jesus é boa, claro que é. Não é ruim, não. Mas por que a gente fica patinando? Pensa nessa expressão patinar. Você faz muito movimento, a roda do carro faz um movimento muito forte, o pneu queima, gasta o pneu, fica a marca no chão, o pneu é gasto, mas você está no mesmo lugar. A gente está gastando vida, está gastando tempo, gastando dinheiro, e aquilo que a gente foi chamado para viver, para ser, a gente não está fazendo. E como a gente acha chato essas coisas, gente. A gente gosta
com certeza, de viver, gente. Quem que não gosta? Se eu falar que eu não gosto, estou mentindo. Eu gosto de ir no cinema às vezes, eu gosto de ir na praia, gosto de tomar alguma coisa boa, de comer algo gostoso. Mas se a gente está aqui mesmo falando de evangelho, se a gente tem essa revelação de que o evangelho tem cheiro de sangue, de sacrifício, de renúncia, não é um tanto quanto enganoso para nós mesmos insistir nisso, de viver para nós mesmos? De continuar puxando a corda para o próprio lado, eu estou falando, não, mas é a minha vida, é o meu interesse, é a minha história. A gente entrou, gente, numa parada aqui que não tem um meio termo. A verdade é que o meio termo, Jesus abobina e diz que vai vomitar. Se você está levando a vida com Jesus, o evangelho de qualquer maneira, de meia boca, a gente entende que isso é morno, e morno Deus vomita. Não é agradável. O morno você não faz nem um chá quentinho, gostoso. Você não passa um café com água morna. E você nem mata a sua sede com água morna. Água morna causa náusea. E é isso que a gente é. Um bando de gente morna. Que quando mexe no bolso da gente, a gente fica, já vem de novo, vai lá dinheiro. Quando chama para fazer um negócio junto, fala, não, eu tenho minhas coisas, sei lá. Cada um vai vir com a sua. Esse dia eu ouvi um irmão meu falando assim, falou, não, Ivo, Deus está me chamando para ir para o campo, para ser missionário, mas e a escola do meu filho? Como é que eu vou pagar a escola do meu filho? E aí eu disse para ele assim, você deve achar que eu sou um miserável, que a escola pública não é suficiente para educar uma criança. De verdade é difícil mesmo, não é fácil. Mas você está dizendo que a outra vida que não é sua é miserável e você não é digno dela. É isso mesmo? Você está aprendendo o que na igreja, moço? E de certo modo a gente está repetindo essas coisas. Então o chamado para a gente hoje, em cima desse texto, vamos ler mais uma vez? Diz assim, o mais importante é que deveis portar-vos dignamente, conforme o evangelho de Cristo. De quem que é o evangelho, gente? É só de Jesus? Ele está falando aqui de Jesus? É de Cristo, a nossa pegada é Cristo, gente. A nossa pegada é Cristo, é a gente insistir em usar da nossa vida, daquilo que Deus tem dado para a gente, para o nosso próprio deleite, a gente aprisiona o Cristo, não Jesus. Jesus cumpriu o que tinha que cumprir como Cristo, mas o Cristo em nós a gente aprisiona. Vocês entendem isso? O Cristo que habita em você está preso, está amarrado, gente. Porque ele não vai te pegar na marra, igual um demônio pega a gente, assim, pega as pessoas. Não é por possessão. É por revelação, é por entendimento. Você sabe que é o Cristo em você que é a esperança da glória, não é isso? É isso ou não é, gente? É isso, é evangelho, não é isso que diz no evangelho, é Cristo em você. Mas se você insiste em viver a sua vida, amar a sua vida, como se ela fosse mais importante na terra e no céu, Jesus, o Cristo, é um prisioneiro dentro do seu coração. E quer saber mais uma? Num lugar bem bacaninha. Assim, ele tem um lugar bem legal no seu coração. Está até adornado, assim, enfeitado, bonitinho, porque você fala dele com carinho. Mas as pessoas não conhecem Jesus, não conhecem Deus através de você. Porque você gosta de viver a sua vida. Gente, meu negócio é esse, eu tendo a ir para o negócio mais radical da coisa, não que eu esteja perfeito, eu tenho misericórdia de mim. Mas a gente precisa ir para o mesmo rumo, gente, sentir o que o outro sente. Sabe como que a gente está? Vê aí se eu não tenho razão. A gente não está dando conta nem de se alegrar com os que se alegram. Antigamente você fazia uma festa de aniversário, uma festa de casamento, as pessoas tinham o maior prazer de compartilhar da alegria do outro. Não era isso? Hoje, para você vir para uma festa, é um martírio. Gente chata, eu não vou por causa daquele. Mano, é um momento importante da pessoa. Está casando. Por qualquer coisa você não vai. E você não compartilha nem da alegria a gente está fazendo. Agora, pensa em chorar com o que chora. Que é isso? Hoje vocês iam chorar um pouco. De medo, de aflição. Vocês iam conseguir sentir
o que as senhoras, o que a rapaziada, a galera toda lá está sentindo na Síria. Hoje vocês iam sentir. Mas precisa bomba, gente, você sentir um trem desse? Eu, por mim, ia soltar bomba mesmo. Falar, ó, sente um pouco aí o drama. É isso aqui, é mais parecido, não chega nem perto, mas é esse barulho aqui. É essa aflição, esse desespero, mas a gente não se compadece, não sente, não está nem aí. E o evangelho é para nós mesmos, a verdade é essa. E a gente é um bando de egoísta, falando um monte de coisa para a gente mesmo, e aleluia, e glória a Deus, e a gente não sei o que faz com esse povo. Eu não sei onde você guarda esse povo, gente. Eu não sei como é que você dá conta de ver o outro padecendo, morrendo. E você tem vida, você tem um mistério para revelar a ele. Eu falo, você é filho, mano. Como é que a gente dá conta, gente? E eu vou afirmar a igreja Vide. Eu nunca vi essa igreja igual a Vide. Primeira coisa que eu ouvi do pastor Alain. Nosso negócio não é tijolo, nosso negócio é gente. Eu chorei ali, eu estava bem aqui no meio. Eu tinha vindo para lavar o pé do povo. Eu chorei, pastor Alain, de ouvir isso, porque eu nunca tinha ouvido em uma igreja. Eu fui em muita igreja, assim visitar, né? Minha igreja lá, eu tenho a minha igreja na minha cidade. Mas, infelizmente, o negócio lá é tijolo. E aí eu vi aqui. Mas a gente precisa caminhar mais, gente. Vamos mais fundo nesse trem. Vamos olhar para o outro, não ficar olhando só, mas sentir o que o outro sente. Você não vai alcançar, você não vai dar conta. Jesus chegou a rever sangue, porque ele sentiu a minha aflição, a minha separação do Pai. Ele sentiu o trem, por isso que ele reveu o sangue. Ele foi tão longe para alcançar o meu coração e levar para o Pai, que ele chegou a dizer assim, falou, não, você me abandonou, Pai. Mas, na verdade, estava cumprindo o papel de Cristo. E talvez você tenha que sentir maior dor no seu coração mesmo, assim, um desconforto, é por aí. A gente aprendeu que amor é isso aqui, ó. Vem com essa. O amor a qual Jesus ensina, sendo Cristo, é de morte. Ninguém tem amor maior que esse, que dá a sua vida pelo seu irmão, pelo seu amigo. Está falando o tempo todo, se você reparar, prestar atenção, está falando do começo ao fim de morte, renúncia. Mas a gente é o povo mais feliz e o mais carente de toda a terra. Não tem ninguém mais carente que a gente. Porque a gente está voltando todo domingo para ficar sentindo coisa, para renovar a força. Que renovar a força o quê, só? Eu vou me reabastecer, que eu estou sentindo meio fraco. Hoje o louvor não está tão bom. E a gente fica insistindo que o Espírito tem que ficar falando, fazendo coisa e acessando a gente para a gente sentir algo, sendo que agora o negócio é sair de você o negócio, não é isso? Tem que começar a sair de você o negócio. É com você a parada. Onde que Cristo está? A esperança está onde, gente? Onde está a esperança? A esperança da glória está onde? Está em nós, gente. Não está no outro lá que não está ouvindo e não conhece isso. Não esquece isso aí não, gente. Quando você for esquecer, fala assim, Deus, deixa eu sentir o cheiro do Evangelho de novo. E aí vai ter um perdão lá que você vai usar dele. Glória a Deus por isso. De reconciliação. Vai ter cheiro de amor, de abraço, de gente. E vai ter cheiro de sangue. A começar com o de Jesus. E aí você vai lembrar dos mártires. Você vai pensar assim, fala, Deus, até eu posso ser um mártir, porque se um terrorista de verdade entrar aqui e falar assim para mim, você nega esse Jesus aí. Aí eu quero ver. O que você vai fazer? Aí eu quero ver. E eu vou te falar uma. Nem é a parte mais difícil você falar assim, eu não nego, pode me matar, porque morrer para a gente é lucro, a gente sabe disso, não tem problema com isso. Mas agora você viver, mano, você viver e renunciar, esse é o trem que a gente precisa, é no dia a dia. Rapaz do céu. Rapaz, me dá até arrepio, porque é hoje que eu tenho que ser Cristo na vida da Aline. Porque quem conhece minha mulher sabe que ela é um pouco mais nervosa. E se eu for no mesmo embalo que ela, eu vou ser o Ivo, não vou ser o Cristo. Eu tenho que ser o Cristo para ela. Vou amar minha esposa, como Cristo amou a igreja. Não é isso, gente. Então pronto. E aí vai para fora, a mesma coisa. Se a gente não for Cristo, gente, a gente vai ficar aqui patinando, aqui dentro da igreja, vai estar cheio de marca no pneu aqui. E a gente gastando fôlego, energia, dinheiro. E não vão conhecer, o menino não vai abraçar, o outro não vai falar que você é filho de Deus.
E aí eu afirmei ele, falou, você é filho de Deus também, mano. Fica com Jesus aí, é isso aí. Mano, o cara ficou cheio assim, o cara voou. Então, gente, não tem outra coisa. É isso aí que Deus tem falado no meu coração, eu estou feliz por isso. Eu quero ir nesse embalo, eu quero ir nesse rumo, não quero puxar a corda do lado contrário, não quero fazer cabo de guerra com ninguém. Isso aqui não sou eu que estou falando, como o pastor gosta de falar, isso aqui não é meu. Você pode conferir cada coisa que foi dita aqui na Bíblia, na palavra, no Evangelho, qual você acredita e qual te trouxe aqui. Mas, de fato, a gente está sendo parcial. Nossa água não está fazendo nem chá e nem matando sede. A nossa parcialidade, a nossa mornidão está servindo só para afastar os filhos de Deus daqueles que ainda não sabem que são filhos. E a gente precisa ir nessa, gente. Amém? É isso aí, pastor. Terminei um pouquinho antes, mas a gente pode orar, né? Tem um tempo de oração, né? Fica aqui perto de mim. É isso mesmo, né? Eu aprovo, nem sei por que vocês não fizeram o negócio, né? Se não prepararam e tal. Podia ter feito, claro. Claro. Por que a gente vai assustar? Né? Tem que assustar mesmo. Ou não? Tá certinho, assina embaixo tudo que falou e talvez seja, falou até melhor do que eu, porque eu seria mais bravo, talvez, né? Mas não é porque a gente é melhor que você, ou um é melhor, como o Saulinho falou na quinta-feira, né? Saulinho tá aí? Saulinho, né? Mas qual a diferença nossa? A gente tem que ser coerente, né? Não tem diferença nenhuma. Só tem que uns optam, aí é pessoal, por praticar, e outros por teorizar. Eu não estou acusando você também. Quem sou eu? Pergunta aí, Nils, quem sou eu? Ela vai te falar mais detalhadamente, até escondendo muita coisa para não escandalizar tanto. Porque eu sou pior que você, muito. Mas essa sede que Deus põe em mim para passar para você, eu quero melhorar a cada dia, eu quero ajudar pobre. Eu estava pensando naquilo que o Zezé falou, né? Nem pensei em sangue aí, a partir do sangue. Quem é que falou sangue aqui? Isso aí. Mas a hora que ele falou pobre, né, eu ia falar pobre, né? Tem cheio de pobre. E cheio de pobre é ruim. Não é bom, não? Não é bom, não. Você já ficou num ambiente assim que só tem pobre? Assim, de favela? Eu já fiquei muito tempo. Eu já fui pastor de favela. Não tem cheirinho gostoso nosso aqui, não. O cheiro gostoso quem tinha era eu. Eu chegava, tem perfume, tá, é isso aí. Menino de fazenda, Sirlei, quando você era pequenininho, você fedia. Sua mãe era cuidadosa. Mas você tomava banho com sabão de porco, daqueles redondos. E aquilo lá fedia. E eu também tomava. Então o evangelho é isso, irmão. Então, quando eu falei domingo passado sobre dinheiro, eu estou repetindo aqui o que o Ivo falou. Você falou em dinheiro, você falou em conforto, você falou em conta de banco, você fica com medo. Você caga de medo do seu filho não estudar naquela escola que você falou. Eu acho engraçado, missionário quer ir lá não sei para onde, e hoje em dia tem que ter escola internacional. Quem falou isso? Onde inventaram isso? Aqui no Brasil. Agora, quando eu fui para a Inglaterra, Claire, Deus me mandou, eu não pedi ir para a Alemanha, onde a Alice e Micaela iam estudar? Em escola da África? Ou da Inglaterra? Da Inglaterra, ué. E o ensino lá é bom. Agora, não, o ensino é bom, eu não quero, eu vou deixar aqui e tal. Não, mas tem gente que vai para esses lugares piores aí, missionário de Jocum, de Amém, de tudo aí. Se não tiver uma escolinha para o filho internacional, ele não vai. Se não tiver um plano de saúde, não vai. Quem falou isso? Vocês têm que dar vontade de chorar.
Então nós somos uma igreja, não é que é melhor não, mas é que não tem prioridade de construção aqui mesmo não. Inclusive a nossa casa ali, nós não vamos mudar agora, porque não tem dinheiro. E gasta dinheiro para fazer os trem lá. Paga a mão de obra do Edmar. O Edmar precisa receber, precisa comprar cimento, tijolo. Aliás, tijolo tem cimento, areia e tubo, PVC, não sei o que, e eletricidade. Não tem dinheiro. De onde nós vamos tirar? Então tem que ter prudência. Então vai esperar, Alan. Nós vamos espremer lá em casa. Já começou a vender os trem. É até bom que acostumou já. Vai vendendo mesmo, vai esvaziando a casa. Mas o evangelho é isso. 100% eu assino embaixo. E vou mais fundo ainda, mas hoje não tem tempo. Para chocar você, minha senhora, viu? Você que fica buzinando no seu maridão aí, porque muitas vezes ele quer liberar mais e tal, você fica com medo por causa dos seus filhinhos, os peixinhos lá de casa, os deusinhos lá da sua família. Verdade é essa, está certinho. Você tem filho lá na barriga da sua esposa, você cuida para não cair no mesmo laço desses aí também. Dos que são assim, se serviu a máscara, você muda, tira e muda a situação do filho lá. Trata como gente normal. E esposa também. Né? É isso aí. Ô Lena, vem cá dar o aviso do bazar aqui. A propósito disso, esse bazarzão que nós vamos ter é um bazarzão para pobre. P-O-B-R-E. Pobre. Se vier essa coleira comprar 30 sacolas, amém. A gente vende. Mas nós queremos trazer os pobres daqui. E vender R$2, R$3, vestido que a Lena dá lá a R$80, que vale 500. Para pobre. Então as madames aqui da Vide vão ver se deixa os pobres comprarem primeiro. Não estamos precisando de nada. Ou estamos? Você precisa de mais alguma coisa na vida? Nem eu. Você precisa, Nilce? Nem eu. Estou satisfeitinho da Silva. Nem você precisa. Você que é David. Então os pobres a gente vai trazer eles aqui. Vão pagar ônibus e tal, etc. E esse bazar, nós queremos que os pobres participem. É até bom que é no lugar certo agora. Nós viemos para cá por causa dos pobres. Eu não quero pregar evangelho para rico, porque Jesus veio para os pobres. E é muito difícil um rico entrar no reino de Deus. E rico não é que tenha abastança, não. É o que está suprido. Lá na Inglaterra, na Alemanha, as conversas. Por que esse povo não quer Deus lá? Porque eles têm tudo. E isso vai acontecendo com a gente se a gente não cuidar. Como eu te disse, quando você tiver filho, você vai saber na pele que eu estou falando. Aí eu vou ver, observar se você está fazendo direitinho, eu te falo. Tá bom? Vai na paz do Senhor.